Um animal milenar seria evoluído o suficiente para sobreviver e se multiplicar na temida savana africana? Esse é o Ordinário e hoje veremos se lobos cinzentos sobreviveriam na savana africana. Alguns vídeos com temáticas parecidas foram produzidos por nós e fizeram muito sucesso em poucos dias. Esperamos que esse agrade a você que nos assiste e eu já adianto, foi o roteiro mais complexo feito aqui em nosso canal. Fique até o final e saiba por quê. Então, já clica logo no like para apoiar o nosso trabalho. E se você ainda não viu os vídeos que apareceram aqui na tela, espera esse aqui terminar e maratone o nosso canal. Deixe seu like e vamos nessa! O lobo cinzento está presente em nosso planeta há mais de 300 mil anos. E acredita-se ser ele o ancestral em comum com todas as espécies de canídeos que conhecemos. Esse animal surpreende por sua organização social e inteligência. Já se sabe que o casal de alfas de uma alcateia de lobos cinzentos consegue desenvolver sons diferentes para se comunicar com cada integrante de forma individual, mas também coletiva. Além disso, a resistência de um cinzento é realmente impressionante, capaz de caminhar por mais de 200 quilômetros sem precisar parar para descansar. Isso só revela o quão adaptado ao planeta eles estão. Lobos cinzentos carregam habilidades incríveis e por isso conseguem viver em quase todo o hemisfério norte. Mas será que essas habilidades seriam o suficiente para sobreviver e se multiplicar em terras africanas? Para essa análise, iremos destacar algumas informações sobre o habitat natural do lobo cinzento, somado às suas características e também aos dados sobre a savana africana. Assim, iremos avaliar juntos se o lobo cinzento conseguiria se adaptar, sobreviver e gerar descendência em um local muito diferente do que ele está acostumado. Se você é novo em nosso canal, é importante que saiba algumas características sobre o lobo cinzento, pois elas são importantes no seu modo de sobrevivência. Apesar de chamar lobo cinzento, eles podem variar de cor e seus pelos são em camadas. Uma delas serve para reter o calor do corpo. O lobo cinzento também é o maior lobo que existe atualmente. Um macho adulto pode chegar a medir 1,60 m com a cauda e pesar 80 kg. Sua altura de ombro é de aproximadamente 85 centímetros e sua velocidade está entre 60 a 65 km por hora. No meio de seus dedos, eles possuem uma película que melhora a sua aderência em solos escorregadios. Seus saltos podem chegar a 7 metros de distância e sua abertura mandibular e dentes é muito semelhante à de um cão doméstico de porte grande. Essas habilidades e características fazem toda a diferença quando eles estão em uma caçada difícil, como a de bisões e alces, por exemplo, ou quando precisam se defender de ursos pardos. E qual o habitat natural de um lobo cinzento? O cinzento é um mamífero com maior distribuição geográfica. Ele habita quase todo o hemisfério norte, com exceções das florestas tropicais. Florestas de clima temperado, montanhas, tundras e desertos, em todos esses ambientes, o lobo cinzento tem prosperado ao longo dos anos. É observado que em climas mais frios, alcateias ficam com um número maior de integrantes. E aparentemente em temperaturas mais baixas é onde os lobos cinzentos se sentem mais confortáveis, pois sua pele e pelagem são mantidas com a aparência de mais saudável. Até mesmo seu peso costuma ser maior em locais assim. Veja, lobos cinzentos podem viver e muito bem em climas áridos. Eles conseguem se adaptar. Uma queda de pelos acentuada acontece quando estão expostos ao calor por muitos dias, mas eles tendem a fugir de longas exposições solares para proteger a sua pele de queimaduras. Existe uma subespécie de lobo cinzento conhecida como lobo árabe. Ele é bem menor e de pelagem mais curta, mas vive algumas centenas de anos na região da Palestina, muito bem adaptado por sinal. Então, já sabemos que lobos cinzentos sobrevivem a invernos rigorosos, mas também a um verão seco,
muito provavelmente ele irá tentar se manter escondido em grutas ou procurar por sombras como forma de abrigo durante o dia, e podem diminuir seus níveis de atividade quando o sol estiver aparente no céu, mas eles irão viver. E em terras africanas, é possível que uma alcateia de lobos prospere? Primeiro, é importante nos localizarmos de forma definida onde, no continente africano, que gostaríamos que os lobos estivessem presentes. Se falarmos nas cordilheiras do Atlas, com certeza o cinzento irá sobreviver e prosperar, pois além de uma variação de clima ao decorrer do ano, que pode se assemelhar com o habitat natural do cinzento, lá já existe uma espécie de lobo, o lobo africano dourado. O lobo dourado é menor, mais parecido com um coiote, porém 72% do seu DNA é de um lobo cinzento. Então, nas montanhas africanas do Atlas, lobos cinzentos sobreviveriam muito bem ao clima e ainda teriam bastante comida, como cavalos selvagens e domésticos, alguns primatas, leopardo do Atlas, gazelas e veados. Mesmo nos climas mais tropicais da África, eu acredito que o lobo cinzento, se introduzido em alcateias, também sobreviveria. Sua pelagem poderia mudar ao longo dos anos, mas tendo comida, eles conseguiriam se adaptar. Prova disso é o extinto lobo terrível, que era gigante e compartilha cerca de 60% do seu DNA com o lobo cinzento. Ele viveu na América do Sul e do Norte em diferentes locais, inclusive em florestas tropicais que se assemelham a florestas tropicais africanas. Mas e na savana africana? O lobo cinzento sobreviveria? A savana africana é cruel, não só pelo seu clima, mas também devido aos animais que lá habitam. No ápice do verão, o termômetro pode marcar 42 graus Celsius, com sensação térmica de 50. O inverno é brando, cerca de 18 graus, chegando a 8 graus Celsius, poucas vezes no ano. Os animais nativos dessas terras são muito perigosos e territoriais. Elefantes, hipopótamos e rinocerontes atacam seus predadores e muitas vezes vencem a luta. A mamba negra rasteja silenciosamente e, assim como ela faz com os leões, poderia fazer com os lobos, acabando com eles um a um. Nos rios, os crocodilos seriam um desafio enorme e poderiam se tornar um grande empecilho para que os lobos prosperassem. O orgulho de leões reina em toda a extensão da savana, e da mesma forma que às vezes caçam hienas, poderiam caçar os lobos, mas também poderiam coexistir com eles da mesma forma que coexistem com as hienas. E eu explico. Leões atacam hienas por dois motivos: ou quando elas atacam primeiro, ou quando as grandes presas estão escassas, pois uma família de leões preferem caçar grandes herbívoros que servem de alimentos a todos. Então, os leões poderiam coexistir com lobos da mesma forma que fazem com hienas. Hienas atacam leões quando conseguem isolar um deles do bando e fariam com certeza o mesmo com os lobos. Levando em consideração somente o clima de uma savana africana, sim, o lobo se adaptaria e sobreviveria. Ele sofreria alterações em sua morfologia e provavelmente caçaria somente à noite, quando fosse mais fresco, mas ele viveria e geraria novas matilhas. Mas, se levarmos em conta todos os predadores e grandes herbívoros desse local, o lobo cinzento teria uma pequena chance de sobreviver e prosperar. Mas por que pequena? Veja, os grandes herbívoros que os lobos cinzentos caçam coexistem com predadores perigosos, porém menos eficientes do que os predadores africanos. Por isso, bisões fogem de lobos ao invés de enfrentá-los, por exemplo. Um rinoceronte enfrenta um leão e só foge dele quando percebe que a chance de sobrevivência é nula. Os herbívoros da savana africana evoluíram sobrevivendo em um ambiente onde estão cercados de predadores de ápice, e não em um ambiente em que eles encontram com esses animais ocasionalmente. Búfalos do Cabo, por exemplo, bebem água no mesmo rio em que crocodilos nadam. Você consegue compreender essa comparação?
Os grandes herbívoros da savana africana aprenderam a lutar e por isso são tão perigosos quanto seus predadores. A chance do lobo cinzento sobreviver está exclusivamente atrelada ao seu intelecto. Lobos cinzentos são muito inteligentes e já mostraram um nível de intelecto surpreendente, capaz de traçar estratégias de caça e sobrevivência. Então, se uma alcateia de lobos cinzentos contendo 10 indivíduos fosse introduzida em uma savana africana e monitorada por humanos, a força física e a habilidade deles só iriam resultar em sobrevivência se fosse somada rapidamente à sua inteligência. Se os lobos demorassem a distinguir esses sinais de perigo envolvendo predadores e caça, eles seriam dizimados pelos animais africanos. E esse foi o vídeo mais difícil de se roteirizar aqui no canal. Precisamos ser totalmente frios e nos embasar nos dados, mesclando eles com o conhecimento popular e empírico. E só esse esforço já vale muito o seu like, não? Comenta aqui o que você achou dessa análise e se você concorda com ela ou não. E não se esqueça de deixar os seus argumentos nos comentários. E se é a sua primeira vez aqui no canal, não perca a oportunidade de maratonar os outros vídeos como esse. Eu tenho certeza que você irá gostar. Obrigado por assistir. Fui!